Apoio Cronos. Casas da Água. Muito bem, alô você telespectador, estamos começando mais uma edição do nosso Condomínio Hoje. Como vocês sabem, é um programa do Sindiconde, o Sindicato Patronal dos Condomínios e Edifícios da Grande Florianópolis. Vale lembrar, o contato@sindiconde.com.br, onde você pode fazer sugestões, pode enviar sugestões, fazer perguntas, tirar dúvidas, enfim, está lá à disposição, contato@sindiconde.com.br. Gustavo, Renato, Isabel, presidente Alfred, os advogados, enfim, toda a equipe do Sindiconde à disposição. Você pode também ligar para a TV Floripa, 3222-1137, participar também, fazer a sua pergunta, a sua opinião, comentários, críticas, enfim, o que desejar. Seiza Center é um condomínio, é um grande edifício, no centro tradicional aqui de Florianópolis, sobreloja do Bloco B, que fica na Avenida Osmar Cunha 183, o CEP é 88015100, é a sede do Sindiconde, que está de portas abertas sempre para lhe atender, lhe receber, lhe orientar, tirar suas dúvidas. Vá até lá, telefone, código de Florianópolis 48 3333 8677. Com mais uma satisfação enorme, eu recebo, e os senhores também, com certeza, o presidente do Sindiconde, Alfred Heilmann, para que faça a introdução, como de hábito do programa, fazendo um breve editorial, trazendo alguma novidade, alguma coisa que julgue oportuno e importante. Prazer tê-lo aqui, mais uma vez. Muito obrigado, o prazer é maior meu ainda. Boa tarde, gente, boa tarde, condôminos, síndicos, administradores, todos aqueles que estão ligados aí no mundo do condomínio. Eu até hoje vou me fazer uma coisinha um pouquinho diferente, não é? E dizer para vocês o que me aconteceu há uns 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás. Chegou um camarada lá no sindicato e me olhou, conversou e coisa e tal, e disse assim: seu Alfred, o que é ser síndico? O que é que faz o síndico? É uma pergunta... Quem é o síndico? Qual é a responsabilidade do síndico? E assim por diante. E aproveitando a oportunidade hoje, certo? Lembrando que no próximo dia 30 de novembro nós temos o Dia do Síndico, certo? Não, eu quero dizer para todos os síndicos que realmente é uma função muito, muito espinhosa às vezes. Ela tem momentos que ela é, digamos, muito satisfatória, inclusive, principalmente quando se trabalha com boa vontade, quando se trabalha lembrando que eu não sou o dono do prédio são vocês, condôminos, e eu estou aqui representando vocês para que nós chegamos ao bem comum, claro, da melhor forma possível. E esse moço que entrou com 2 pedras na mão lá, ele saiu de lá. Ele até chegou um momento de botar lágrima nos olhos. Olha só. Depois ele me deu um abraço e coisa e tal, e eu disse-lhe assim: eu nunca mais vou esquecer do senhor. Tudo bem. Infelizmente ele faleceu. Oh. Ele já era uma pessoa com um pouco mais de idade, também cardíaco e com problemas, e nosso companheiro. Nosso companheiro. E o fato é que o condomínio dele era um condomínio grande,
que tinha que ser administrado não por um amador como ele era. O amadorismo dentro de um condomínio, na área da sindicância, ela é, de uma certa forma, um pouco perigosa. A não ser que este síndico seja um camarada que tenha um conhecimento bastante grande sobre administração, o que é um condomínio, conhecer o condomínio, conhecer o condomínio dele, porque cada caso é um caso. Claro. E que as pequenas coisas tenham que ser resolvidas de imediato, porque se elas não forem resolvidas de imediato, as pequenas coisas transformam-se em médias e grandes coisas. Claro. Se você cortar o mal pela raiz, como se diz, não tenha dúvida de que você encontrará soluções mais plausíveis, mais aceitáveis, com menos custos e com uma satisfação maior dos condôminos. Claro. Mas essa função de síndico, gente, é alguma coisa... Tem gente que, inclusive, usa isso aí com certo menosprezo. Olha, eu não consegui me eleger porque... você não consegue nem se eleger síndico do condomínio. Isso é, assim, um certo menosprezo, claro, da forma como se fala de um síndico. Síndico é uma coisa importantíssima dentro do condomínio, e é preciso que vocês todos que estão nessa função, ou que foram galgados a essa função através de uma eleição dentro de uma assembleia, onde a maioria dos condôminos, de acordo com a convenção, da legislação e afinal de contas, tudo aquilo que rege o seu condomínio determina, uma vez que você foi eleito, você precisa ter a consciência e a conscientização de que a função que você recebeu naquele momento, se você não está muito, digamos assim, ligado à coisa, você precisa entrar dentro de um círculo de ligação bastante forte, isso tanto administrativamente, como politicamente, legalmente, porque você assume uma condição de responsável até determinado momento sobre todas as coisas do condomínio. Claro. Você só deixa de ser o responsável no momento em que o condomínio, em que você precisa trocar, digamos assim, o motor de um portão eletrônico, motor de uma bomba d'água, ou que você precisa tomar uma decisão que onere em custos, e que você, se você tem a liberdade de fazê-lo, e a Assembleia do Condomínio lhe deu essa liberdade, junto com ouvindo o Conselho Consultivo. Claro. O Conselho Consultivo não tem poder, digamos, de mando, de determinação. Não, ele é consultivo. Orientador. Orientador. Né? Nossa opinião é essa, agora você faz se quiser. Claro. Quantas vezes eu recebi orientação do Conselho Consultivo, do qual eu não concordei? Então a responsabilidade é sua, tudo bem. Eu vou assumir a responsabilidade. Claro. Mas eu vou lá convocar uma assembleia do condomínio, claro, mostrar para eles quais são as benesses e quais são os prejuízos que podem ocorrer, e assim por diante, e ouvida a votação da Assembleia, feita a votação em Assembleia, ouvindo as opiniões, você chega a uma conclusão: se nós vamos botar o condômino tal na justiça porque está inadimplente, mas ele teve problemas de família, ele teve problema de doença, ele teve uma série de problemas. Mas tem aquele também que não é aquele driblador, aquele que é safado mesmo, não paga porque não quer, não é que não possa, não paga porque não quer. E nós temos disso aí muito. É verdade. Então o síndico, ele fica às vezes numa situação bastante constrangedora, inclusive, perante essa pessoa, de estar encontrando ele quase que todos os dias lá no corredor do prédio, ou
em outras oportunidades, e realmente a pessoa ele chega a ser até cínico. Não, mas está dando bola. Por quê? Porque para você colocar um síndico, colocar um condômino inadimplente para a rua, cobrar dele mesmo na justiça, com a nossa justiça morosa, nossa justiça às vezes nem é justa. Aquele julgador lá que está lá não está sentindo o dia a dia dos malefícios que isso acontece para o condomínio, está julgando aquilo que diz friamente em cima de uma folha de papel. Letra morta da lei, né? A letra morta da lei. A letra morta da lei, exato. Então isso aí, gente, é preciso você tenha, digamos assim, muito jogo de cintura, muita, digamos, boa vontade de fazer as coisas, porque senão você com toda certeza não vai ser aquela pessoa ideal que o condomínio precisa e que espera de você. Claro. Por que não? Porque você não vai ter unanimidade dentro do condomínio, como muito difícil você ter E mesmo que toda unanimidade é burra, né? É burra. Com toda certeza você precisa ser olhado assim, não com coisas, digamos assim, pejorativas, certo? Você precisa ser olhado como um administrador que tem todas as liberdades de acertar e errar. Nós não somos infalíveis, nós somos, na verdade, falíveis. Claro. E isso acontecendo, é preciso que o síndico também reconheça esse que foi eleito, que está representando os condôminos e todo um patrimônio que tem dentro da área comum desse prédio, desse condomínio, que ele seja reconhecido, digamos, não só pelo seu trabalho, mas principalmente pela sua boa vontade. Claro. E as pessoas terem boa vontade de ouvi-lo. Tem gente que não quer nem ouvir, não quer saber e acabou, não é assim. Veja bem, num condomínio que seja pequeno condomínio aí de 10, ou de 40, ou 50, sem um número enorme de condôminos, cada um tem as suas preferências, cada um tem as suas vontades, cada um tem os seus problemas, que às vezes transcendem as coisas condominiais. Então, claro, o marido brigou com a mulher e e nisso aí ninguém deve meter a colher. A colher, certo? Mas dizer a vocês que isso ocorre muito. Quantas vezes o pau pega dentro de um condomínio, dentro de um apartamento, e aí chama o síndico porque está fazendo barulho, porque o sapato está voando pela janela e assim por diante. E assim o síndico, ele precisa saber até onde vão os poderes dele fazer. Claro. Ele tem que ser, antes de mais nada, um pacificador. Claro. O pacificador que nem sempre ele tem esta tendência, nem tem digamos assim, nem sempre tem a vontade. Por quê? Porque ele, às vezes, na grande maioria das vezes, ele fica meio perdido e não sabe o que fazer. Não temos dúvida de que a função, além de todo o seu aspecto legal, das responsabilidades econômicas, financeiras, legais do condomínio, o síndico é uma pessoa que precisa ter muito boa vontade para tratar do assunto. Não importa a idade que ele tenha, sexo, cor, nada. O que ele precisa é buscar uma pessoa equilibrada. Aquela pessoa que diz, ali naquele bar, o seu fulano ali, seu Alfred pode ser o síndico do nosso condomínio, mas olha, o seu Alfred não entende de nada. Não faz mal, depois nós ajudamos. Vamos ajudar quando? Nunca. Nunca. Nunca, não ajudam.
Isso é igual a presidente de time de futebol. Isso É mais ou menos assim. Quando o time ganha, está tudo bem. Tudo Quando bem. o time está empatando, já começa a ter. E quando o time perde, não é o síndico que não vale nada. é verdade. Eu queria dizer para vocês que na nossa região, nós estamos vivendo numa cidade pequena, região pequena, temos aí menos de 1 milhão de menos de 1 milhão de habitantes. Temos cidades, uma imensa quantidade de cidades no Brasil com mais habitantes do que nós aqui. E esses habitantes que o senhor está falando, 1 milhão, é a região metropolitana toda, sim, né? a região metropolitana. Porque Florianópolis é 450. Né? Muito bem, ali começa, nós estamos começando agora a vivência condominial, praticamente, começando agora, engatinhando em São José, Palhoça e Biguaçu, região onde o nosso sindicato tem abrangência, e nós vemos pelas perguntas e pelos assédios que se tem a respeito do assunto o que acontece. Eu queria dizer para vocês o seguinte: nascem em Florianópolis e região, na nossa região aqui, cerca de quase um condomínio por dia. Com certeza. Isso quer dizer que nasce um síndico por dia. Com certeza também. Então, se nós hoje temos aí 5, 6 mil condomínios, Meu Deus do céu. nós temos aí 5, 6 mil síndicos. Verdade. Sabe quando é que esses síndicos se reúnem para, digamos assim, Estreitar relações, buscar orientações. Mas não adianta, o Gilberto, nós entrarmos numa área assim, o síndico lá de Canasvieiras se juntar com o síndico lá do fim da Palhoça, ou aquele da fim da Palhoça com o centro de Florianópolis, ou o centro de Florianópolis com o Pântano do Sul. Não. As questões sempre são mais ou menos regionais. Correto. Então, os problemas que acontecem no teu condomínio e dos demais vizinhos ali, se eles estivessem fazendo um trabalho conjunto, a autoridade, principalmente o prefeito e a Câmara de Vereadores, estariam olhando para aquele espaço ali com outros olhos. Não tenha dúvida de que é uma força que existe. O síndico é um elemento que pode ter uma força incalculável, inclusive politicamente, eleitoralmente, Claro. e assim por diante, o que é uma grande parte não observa isso aí. Que nada se resolve sem política. Sempre haverá alguma questão política na coisa. E não é uma política partidária. Não. É a política com no sentido lato da palavra. Exatamente. Então nós temos aí problemas que o síndico não está ligado hoje diretamente. O síndico está na rua tal e ele só pensa naquele pedacinho dele ali. Ele não pode só pensar nisso, ele precisa pensar também num conjunto de coisas. Os condomínios, se eles estivessem melhor organizados, como eu já vi em outras cidades, depois da ponte, como eu digo, ali na Europa ou Estados Unidos, eles são condomínios que eles se juntam em quarteirões, onde eles exigem um bom atendimento da farmácia, do supermercado, das entregas, das encomendas, e assim por diante. Então nós temos ali um assalto num condomínio, o vizinho não sabe, não há um contato, não é, de vivência comunitária entre isso aí. Então quem pode fazer isso aí? São exatamente os síndicos. Os aglutinadores. São eles que podem juntar, digamos assim, as ideias e levá-las à ação. À ação. Claro. Como?
lá num salão de festa do edifício hoje do Gilberto, amanhã no edifício do Alfred, depois da manhã no edifício do Antônio, do Pedro, do José, certo? Nos salões de festa, reúne a turma lá, faz um caixinha, assa uma carninha. Pronto. E em redor de uma carnezinha e um pouquinho, e uma cervejinha, às vezes, sai muita coisa. Rolam decisões fantásticas. Rolam decisões fantásticas, vocês podem ter certeza. Como nós vivemos momentos como é que eu vou dizer para vocês? Vivemos momentos muito desagradáveis. O pessoal está revoltado com o governo, o pessoal está revoltado com o transporte, está revoltado, afinal de contas, com a coisa toda. Então, é preciso que nós ajudemos um pouco. Claro. Porque se nós continuarmos no não, nessa negatividade toda, a coisa vai explodir. Cada vez vai pior. Claro. Aí chega aquela situação assim, quem é que vai ser o síndico do nosso condomínio lá na Assembleia? Ah, ninguém quer. Não, tá louco, eu síndico, tá doido. De jeito nenhum. Não, mas seu fulano... Não. Aí chega-se à conclusão de que ninguém quer assumir a função e digo mais, aquele que realmente conhece a função, ele só assume com responsabilidade, porque se ele conhecer a coisa e não tiver tendência para a coisa, é melhor cair fora, porque ele não se dá com A, B, C ou D para resolver problemas, às vezes, individuais, pessoais e assim por diante. O que ocorre aí? É quando exatamente eles vão buscar o síndico numa administração profissional, dos quais eu tenho um pouco de experiência, porque estou 42 anos nessa área. Um pouquinho, 42 anos. E dizer para vocês que não só eu pessoalmente, mas como Sindiconde está à disposição de todos vocês, para dar aquele, digamos assim, empurrãozinho de soluções. Aquela clareza que está faltando. Mostrar que o bicho não é tão feio como parece. Claro. E às vezes ele é muito mais feroz do que a gente imagina. Aí que tá. Então, gente, nós estamos à disposição. Nós temos tido o máximo de boa vontade para com as pessoas. Nem todos eles saem de lá dizendo, encontrei minha solução. Não. Mas posso garantir para vocês que ele saiu de lá bem atendido e orientado de acordo com aquilo exige a lei e exige digamos assim, aquele mínimo necessário para poder levar avante. Certo? Certo. Então é mais ou menos por aí. Se eu pudesse dizer, não é, parabéns para o dia do síndico. Diga. Eu digo parabéns para vocês corajosos, porque realmente trabalhar para os outros é uma função bem ingrata e muito mais criticada do que elogiada. E uma coisa que é bom deixar claro, além de tudo que o senhor falou, é que o síndico é solidário com os seus bens, a sua condição pessoal e jurídica, por qualquer coisa errada ou qualquer problema que venha a acontecer e problema do qual ele não tenha agido como deveria, não é verdade? Exatamente isso aí. Quer dizer que além de tudo isso, de tudo isso aí, ele está sujeito a... Ele está arriscando seu patrimônio. Nós temos aí agora, semana passada, inclusive, houve aí o leilão de um apartamento, o camarada perdeu um apartamento por falta de pagamento das taxas condominiais. Aí ele disse que não saio, veio uma ordem do juiz, deu 3 dias para ele sair do apartamento, o leilão foi a leilão, o cara que bateu o martelo ganhou o apartamento. Arrancaram o cara de lá. Arrancaram o cara de lá por uma dívida de 150 mil reais, num apartamento que vale quase 1 milhão. Meu Deus do céu. Então tem aquele espertalhão que foi lá e arrematou. Claro. Se ele é espertalhão ou ele é comerciante, eu não sei. Eu só sei dizer que
Não é um sujeito que fica devendo isso aí durante 11 anos, como era o caso. É difícil. E tendo condições, porque a gente pena. vê como é que ele anda aqui por fora. Não tem jeito. Amigo. E além do mais, sabe, Gilberto, tem o condomínio e o condomínio, né? Claro. Ser síndico de um condomínio de um conjunto de apartamentos aí de 50, 80, 100, 200 unidades. É difícil. É um negócio Pesado. que precisa ter muita bagagem de conhecimento e muita bagagem de paciência, porque senão ele vai pirar. Para você, síndico, em nome de Cronos e Casas da Água, parabéns pelo dia. E não esqueçam, não entre em fria, não haja sem saber. Procure o Sindiconde, tá? www.sindiconde.com.br. Assim como esse programa estará na TV Sindiconde, nesse site, você tem o contato @sindiconde.com.br. Semanalmente, notícias do dia encartado no Clube do Imóvel, sextas-feiras, e semana sim, semana não, a coluna do Sindiconde, na mídia impressa, também no jornal Fique Esperto, que circula ali em São José, Palhoça e Biguaçu, além de Florianópolis, que é a área de atuação do Sindiconde. Obrigado a você, obrigado, seu Alfred, obrigado ao Fernando Patunas, na coordenação, e ao Silvio Manioto, na direção da TV Floripa. Até o nosso próximo condomínio hoje. Apoio Cronos. Casas da Água.